Olá, meu nome é Juliana, sou psicóloga do CRAS aqui de Nova Monte Verde. Olá, meu nome é Bruna, eu sou psicóloga da Proteção Especial aqui de Nova Monte Verde. Bom, nós viemos aqui hoje trazer um assunto muito importante para vocês. Nós viemos falar sobre a campanha Janeiro Branco. Essa campanha ela tem como enfoque a saúde mental, né? Então, nesse momento no qual a gente está vivendo, de pandemia, houve-se um número muito expressivo de pessoas acometidas com doenças relacionadas à área da saúde mental, né? As doenças psicológicas, psiquiátricas. Quais são essas doenças? Vou citar alguma delas. Transtornos de ansiedade, depressão, transtorno de humor, estresse pós-traumático. E quando a gente fala sobre campanha, por detrás dessa campanha, significa que existe um número expressivo de pessoas acometidas por tal doença, né? Porém, a gente sempre esbarra no estigma. Então, a pessoa sofre, né, com tal doença, porém, ela tem dificuldade de procurar ajuda devido ao estigma, ao preconceito que ela sofre, né? Quando se existe uma pessoa que tece comentários preconceituosos, é porque essa pessoa ela não tem conhecimento consistente a respeito das doenças, né? Das patologias que se enquadram nos diagnósticos psiquiátricos, tá? Então, a doença psiquiátrica, né, ou psicológica, emocional, ela é uma doença como qualquer outra doença, como uma doença cardíaca, renal, enfim. Isso significa que ela tem um curso de tratamento. Então, muito melhor você cuidar da tua saúde mental, né, emocional, do que se esbarrar, do que se limitar nos preconceitos. Exatamente. E por que é Janeiro Branco? O Janeiro Branco é escolhido no mês de janeiro porque ele vem trazer esse processo de reflexão. Então, como os anos se encerram, iniciam, ele também traz essa reflexão da gente iniciar um novo ciclo, chamando a atenção para esse tema. Saúde mental. Como que a gente trabalha esse tema? Como que cada um consegue vivenciar esse processo? Então, ele utiliza do mês de janeiro e da cor branca para poder refletir. Então, qual que é o novo livro que vai ser escrito? Como que eu vou trabalhar esse ano? Como que eu vou me cuidar? Quais são as atitudes de cuidado, de prevenção, de tratamento? Então, como foi citado, nós temos várias doenças que têm números expressivos na nossa região, no nosso país. Então, qualquer lugar hoje é necessário falar sobre saúde mental. E a campanha ela traz alguns objetivos que estão voltados para o contexto de refletir sobre as minhas condutas, sobre os meus comportamentos, sobre meus relacionamentos, sobre o meu trabalho, a minha relação com a minha família, como que está a minha qualidade de vida, qual é o espaço que eu direciono para a minha saúde mental. Transtorno mental é sinônimo de loucura? Mito. A doença mental não é nada para se envergonhar. É um problema médico, como doenças cardíacas ou diabetes. Quem tem transtorno mental tem uma doença psiquiátrica. A pessoa não é louca, nem fraca, mas está doente e precisa de tratamento. A doença mental é comum, é tratável e a grande maioria dos indivíduos com doença mental continuam a viver suas vidas normalmente. Ter um transtorno mental é sinônimo de fraqueza? Mito. Ter um transtorno mental não é sinônimo de fraqueza, nem de falha ou de caráter, mas sim um conjunto de fatores internos e externos em uma somatória de predisposição genética, alterações clínicas, fatores ambientais ao longo da infância, da adolescência, eventos estressores e traumáticos, como atuais e prévios, alterações químicas e também pode ser alterações cerebrais. A depressão é genética? A depressão, assim como a maioria dos quadros psiquiátricos, possui um componente genético. Estudos apontam que parentes de primeiro grau de indivíduos com transtornos depressivos apresentam 2 ou 3 vezes mais chances de terem a doença psiquiátrica. Porém, a população geral. Outros fatores podem contribuir, como a questão dos fatores de depressão, eventos da primeira infância, estrutura familiar, algumas doenças clínicas, a presença de estressores, como relatadas questões ambientais e físicas. Transtorno de ansiedade ou depressão pode impedir uma pessoa de trabalhar? Verdade.
Os estudos recentes mostram que a depressão, como a ansiedade, é a segunda causa mais comum de invalidez em todo o mundo, ficando atrás apenas das dores das costas. Qualquer transtorno que interfere no humor, no comportamento, como os quadros depressivos e diversos tipos de quadros ansiosos, podem interferir de forma intensa no desempenho e, com isso, no resultado do trabalho. Pacientes com quadros de ansiedade generalizada ou depressivo podem apresentar intensa dificuldade de concentração, raciocínio, relacionamento, podem incapacitar total ou parcial a relação do trabalho. Se eu tenho que ir no psiquiatra, isso quer dizer que o meu caso é muito grave? Mito. A psiquiatria é a especialidade médica que diagnostica e trata casos de sofrimento emocional intenso e alterações comportamentais, às vezes muito sutis, que prejudicam a vida social, profissional, sentimental, familiar do indivíduo. Quanto antes o paciente procura um especialista, mais eficaz será o tratamento. E é válido ressaltar que o psiquiatra é o médico que vai receitar o medicamento. Depressão e tristeza são as mesmas coisas? Isso é mito, pessoal. Tristeza e depressão não são as mesmas coisas. A tristeza é um sentimento que todos nós sentimos em situações difíceis, como a perda de alguém, um familiar, um amigo, um término de um relacionamento. Já o transtorno depressivo é uma síndrome, ou seja, um conjunto de sintomas que, além do sentimento de tristeza, engloba sintomas cognitivos, alterações de memória, concentração, alterações de funções vitais como sono, apetite, diminuição da capacidade de sentir prazer, da motivação para se envolver em diversas atividades e pode, em alguns casos, levar o indivíduo até apresentar sintomas relacionados à própria morte, então pensamentos suicidas, tristeza profunda, num comportamento que vai prejudicar o comportamento dele e o convívio. E é importante ressaltar que a gente não pode romantizar esse contexto depressivo. Tristeza é uma coisa e depressão é outra coisa. Abusar de álcool e drogas pode causar transtornos mentais? Verdade. Álcool e drogas possuem substâncias que alteram o funcionamento do sistema nervoso central. Dependendo da quantidade, da frequência e também do histórico da pessoa, esse consumo pode se tornar crônico e desencadear a dependência química, assim como transtornos mentais, tais eles depressão, transtorno bipolar e até a esquizofrenia. Pânico e medo são as mesmas coisas? Mito. Medo é uma reação natural do organismo frente a algumas coisas ou alguma situação potencialmente ameaçadora. Ele está intimamente ligado ao instinto de sobrevivência, pois é uma reação natural de autopreservação. Já no caso dos ataques de pânico, se caracterizam como síndromes do pânico. São medos intensos que pode até chegar a pessoa a sair do seu controle, causados por motivos plausíveis ou não. O pânico é muito mais intenso, é um medo incontrolável que causa muito sofrimento, podendo desencadear fobias. Fazer terapia significa que a pessoa é fraca? Mito. As principais barreiras para o tratamento são medos e julgamentos, críticas, vergonhas e crenças de fraqueza. Muitos pacientes evitam a psicoterapia com medo do que as outras pessoas vão pensar se descobrirem. No entanto, depois que começam a fazer terapia, chegam à conclusão que deveriam ter começado bem antes. A psicoterapia dura para sempre? Mito. Cada paciente e cada processo psicoterapêutico tem a sua duração. Se eu começar a tomar remédio, vou ter que tomar para sempre? Depende. Cada caso deve ser analisado de forma individualizada. Alguns dos principais fatores que influenciam na duração do tratamento são uma boa evolução, a duração dos sintomas antes do início do tratamento e o risco de recorrência das crises. Então, levando em consideração tudo que a gente conversou sobre a campanha Janeiro Branco, vamos aproveitar e fazer uma alerta em relação a quais são os meus cuidados com a saúde mental. É válido ressaltar que o nosso país é o país mais ansioso do mundo e tem
taxas expressivas em relação à depressão e também é considerado o país mais estressado da América Latina. É válido considerar também que a campanha Janeiro Branco, com esse período de pandemia, ela é mais voltada para as plataformas digitais. Ela também vem com o objetivo de levantar alerta para as políticas públicas qual que é a promoção de saúde mental. Então que a gente fique atento aos sinais do corpo e da mente. E assim que possível, busque ajuda de profissionais especializados na área. Quem cuida da mente, cuida da vida. Qual a história você vai escrever esse ano? Pense nisso.